Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar aqui a nossa aula sobre os sinais de que a sua sensibilidade espiritual está despertando, sobre... Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos também. Vamos começar nossa aula, né? Os sinais de que a sua sensibilidade está aflorando, está despertando e de que é possível lidar com isso, né? De uma maneira leve, sem medo, sem aquela coisa de, ai meu Deus, o que está acontecendo comigo? Bom, gente, eu estou Ariane, né? Estou um espírito vivendo uma experiência humana, assim como você, então tudo aqui é passageiro, tenham isso em mente, tá? Estou terapeuta energética, espiritual, e gosto de me colocar como um guia, né, de pessoas sensitivas da nova era. Deixa eu olhar aqui para vocês. Sejam bem-vindos, boa noite. Então, a minha missão é mostrar que a sensibilidade espiritual, ela pode ser desenvolvida de uma forma leve, sem todos esses tabus, né, que a sociedade, principalmente o cunho religioso, impôs para gente. E que essa sensibilidade espiritual, ela não precisa ser um peso, né? Que você também não precisa se colocar em lugares que não são confortáveis para você. Que isso que você está experienciando não é uma loucura, não é coisa da sua cabeça, né? Nem precisa ser pesado. Pelo contrário, é, eu falo que desenvolver a nossa espiritualidade, saber lidar com isso, é um presente divino, né? Porque pode trazer muita clareza para a nossa vida e principalmente pode trazer muita direção, tá? Para a nossa vida. E óbvio, muita leveza. Depois que eu entendi como que essa comunicação espiritual funcionava para mim, eu fui percebendo que tudo na minha vida começou a desenrolar com mais facilidade, né? Eu passei a ter mais fé também, tá? Eu passei a confiar mais nos planos divinos, né? Comecei a confiar mais em como as coisas acontecem aqui, nesse plano, né? No plano terreno, e comecei a experimentar também a energia do amor mais, né? Mais ainda, a energia do amor divino, a energia da abundância, da prosperidade. E isso não é exclusivo de uma ou outra pessoa, não são os escolhidos, né? Todo mundo tem é, isso é natural, tá? Isso é natural em todo mundo. Então, de coração, não confiem em quem diz que, ah, não, só algumas pessoas conseguem desenvolver isso. Não. Quando a gente busca, isso é muito possível, tá? Desenvolver essa sensibilidade. Então, talvez você esteja aqui porque já ouviu falar em alguns sinais ou porque anda sentindo algumas coisas estranhas, né? Um zumbido no ouvido, alguns arrepios, está tendo uns sonhos. Eu atendo pessoas que falam assim, eu sonho e, sei lá, na semana seguinte ou alguns dias depois ou no mesmo dia isso acontece. E para quem se pergunta assim, meu Deus, estou ficando doido, não, você não está ficando doido, eu sei como é isso. E hoje, nessa aula aqui, eu quero mostrar que essa sensibilidade, esses sinais que você está vivenciando, não é uma loucura da sua cabeça, tá? Isso é só um despertar da sua alma. Você está vivendo um despertar, espiritual. Eu gosto sempre de trazer o contexto, né, para deixar tudo muito bem explicadinho, que a gente está vivendo um momento coletivo de expansão de consciência, né, de despertar mesmo. A gente está vivendo aí uma transição planetária. A gente está saindo de uma era que é uma era dominada pelo medo, pela escassez, pela ideia de separação, né, de que o céu é uma coisa,
o céu aqui é só pra gente, só pra ficar mais bonitinho, tá? De que a espiritualidade é uma coisa e a vida aqui na Terra como ser humano é outra coisa, né? Essa energia do ego, essa energia de competição, e a gente está entrando numa era onde a vibração predominante, ela vem carregada de amor incondicional, ela vem carregada dessa ideia de unidade. Nós somos um com o todo. Não existe separação. Tudo que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima, né? Para quem não conhece essa citação, depois dá uma procuradinha lá no livro Kybalion, tá? Que tem isso ali como uma determinância universal, tá? O que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. A gente está entrando nessa era, a gente está saindo dessa 3D, do medo, da escassez, da competição do ego, para entrar na era do que falam, do que chamam de 5D, né? Que é essa era do amor incondicional, da unidade, dessa energia de abundância, dessa energia de confiar, de confiança mesmo, confiança na espiritualidade, confiança na vida, tá bom? Então, cada vez mais pessoas estão sentindo essa sensibilidade espiritual florescendo. Cada vez mais pessoas estão sentindo com mais força os sinais que eu vou trazer aqui, tá bom? É, Outra coisa muito importante que eu sempre gosto de falar, os modelos antigos, eles estão perdendo a força. E é por isso que a gente tem visto tantos diagnósticos de ansiedade, né, de pânico, de depressão. Por quê? Porque o nosso corpo, ele sente muito forte esse distanciamento da nossa essência espiritual, né, da nossa essência de alma mesmo. Então, quanto mais separada dessa essência da minha alma, e o que é a essência da sua alma? É essa energia do que você veio viver aqui, das missões que você veio viver aqui. Então, quanto mais você se distancia disso, e quanto mais você se agarra à energia do seu ego, mais esses sintomas podem ficar fortes, eles podem ser fortalecidos, tá bom? É importante lembrar, tá, que eu gosto sempre de trazer esse parênteses, mas que é de suma importância. Tudo que eu vou falar aqui, gente, é muito importante que vocês consultem um médico, que vocês consultem um especialista para entender se há algum problema de saúde física. Isso é primordial. Não descartem essa possibilidade, né? Sempre que eu falo assim, é o zumbido no ouvido, aí vem aquela galera. Ah, isso aí é sinal de que você está perdendo a audição, é sinal de que você vai ficar surdo. Isso aí é por conta do uso de fone. Então, eu gosto sempre de deixar isso muito claro. É, procurem um médico para entender que está tudo bem com o corpo físico de vocês. E aí a gente mergulha aqui na parte espiritual, e essa é a minha especialidade, e eu amo isso, tá bom? Então, rebobinando um pouquinho, é, essa questão do não ter clareza do que está acontecendo com você é o que leva muitas pessoas a acharem que estão doentes, que estão vivendo a ansiedade profundamente, que estão inventando coisas, né? Tem gente que fala, ai, parece que eu tô ficando doida, né? Mas não, não é loucura, não é doença, é só a espiritualidade dando um jeitinho, né, de encontrar um espaço em você. Tá, agora eu vou falar de alguns sinais que são muito comuns, né, nesse despertar espiritual, mas entendam que é uma agulha no palheiro, isso, tá? Isso não acontece exatamente dessa forma, e quando a gente fala em espiritualidade, não acontece exatamente igual. Espiritualidade é algo muito individual, ou seja, da forma que acontece para mim, pode não fazer sentido nenhum para você, tá? Então, entenda, eu tô olhando para os rostinhos de você, então, entendam que o que acontece com você pode ser completamente diferente do que acontece comigo, do que acontece com cada um de vocês que está aqui. E isso não significa que não está acontecendo, que você não está despertando, que a sua sensibilidade não está sendo aflorada.
E esses exemplos que eu vou dar aqui são exemplos mínimos, tá? Perto de tanta coisa que pode acontecer quando você está vivendo o seu despertar espiritual, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do mais famosinho, né? Do que tá mais hypado aí, que é o zumbido no ouvido. Quando, quando é muito comum que isso aconteça, tá? Esse zumbido no ouvido. Quando a nossa energia está mudando de frequência. Vou dar um exemplo para você. Pode ser que você chegue num ambiente que a frequência daquele ambiente seja completamente diferente da sua frequência. E aí o que que acontece? O seu campo, ele vai dar um jeito de reequilibrar, de ajustar a sua energia. Então pode ser que você ouça assim esse zumbido no ouvido por conta desse reajuste, bem como eu já atendi pessoas que relatam, não, Ari, quando esse zumbido acontece para mim, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, que é hora de sair dali, é hora de me distanciar dali. Por quê? Porque a frequência que meu campo está tentando equilibrar é uma frequência que vai drenar a minha energia. Então eu sei que aquilo é o momento. Ai, Ari, mas como é que eu chego nesse grau de consciência? Autoconhecimento. É você entender, é você se conhecer, é você entender o que está acontecendo com a sua vida, para então você começar a interpretar com muito mais facilidade, com muito mais clareza, o que que cada sinal que você sente está querendo te falar naquele momento, né? O que que a espiritualidade está tentando te passar naquele momento. Então, eu já atendi cliente que fala assim, não, o zumbido para mim, toda vez que eu ouço o zumbido, tá apontando que aquele é o caminho. E eu já tenho clientes que falam assim, não, quando eu ouço esse zumbido, Ari, hoje eu entendo que é hora de me retirar daquela conversa, daquela situação, daquele ambiente, tá? Do contexto onde eu estou inserido, ok? Tari, mas aí eu tô sentindo esse zumbido, o que é que eu posso fazer agora? Respira fundo, se você ainda não tem clareza, se você ainda não entendeu como as coisas acontecem para você, respira fundo, coloca a mão no seu coração, ou se você tá no meio das pessoas, você não quer fazer esse movimento de colocar a mão no coração, respira fundo, se concentra na sua respiração e se pergunta, e pergunta para a espiritualidade, o que que a minha alma quer me mostrar nesse momento? O que que esse sinal representa nesse momento? E aí vem a cereja do bolo de todos os meus atendimentos. Silencia. Pratique o estado de presença para entender o que isso está querendo trazer para cada um de vocês. A gente subestima demais essa comunicação com a espiritualidade. A gente só acha que a espiritualidade, muita gente acha que a espiritualidade só se comunica com a gente a hora que a gente faz um ritual, que acende vela, que toca um tambor, ou que coloca uma música e vai meditar, vai para o topo de uma montanha. Pode acontecer dessa forma, tá? Mas o que eu quero sempre trazer, uma das, né, eu falo que a minha missão é mostrar para você que a espiritualidade ela tá presente no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano. Então eu não posso parar para fazer um ritual, para acender uma vela, para colocar uma música, para dançar, para fazer a dança da chuva, para fazer a saudação ao sol, para entender o que está acontecendo. Não. Eu quero te mostrar que você pode fazer isso no aqui, no agora, enquanto a situação está acontecendo, enquanto as coisas estão acontecendo, ok? Vamos para mais um sinal. Outra coisa que eu anotei, eu tô com a colinha aqui, tá, gente? Então vocês vão me ver olhando para baixo às vezes. Outra coisa que eu vejo também que alguns clientes me trazem, ou quando eu faço algum conteúdo que as pessoas respondem, é calafrios, calafrio. E aí eu sempre falo que pode ser o seu corpo percebendo o campo energético, percebendo, sentindo mesmo. Isso é o seu corpo físico sentindo aquele campo ali, onde você está. Muita gente fala assim pra mim, eu chego no meu trabalho, cara, eu tô bem, começa a me dar um calafrio, começa a me dar um, sabe, alguém começa a falar alguma coisa, alguém chega perto de mim, começa a me dar um calafrio.
Se você vive isso e ainda não tem clareza do que isso representa para você, a minha dica para você, o meu direcionamento é que você comece a observar o ambiente. Observe o ambiente onde você está. E, gente, a gente vai nadar, vai nadar, vai nadar, vai morrer no quesito estado de presença. Silêncio e estado de presença. Por quê? Porque eu preciso estar presente comigo mesma para entender o que está acontecendo ao meu redor. Para eu saber interpretar se aquilo é bom, se aquilo é ruim, tá? E quando eu falo ruim, é ruim no sentido de não ser uma energia que tá ali casando com a energia que você quer cultivar, tá bom? Então tenham sempre isso em mente. Cansaço estranho, tá? Cansaço, depois que você encontra as pessoas. Isso também pode ser um sinal de que a espiritualidade está falando para você, ó, tá drenando muita energia. Você tá absorvendo mais energia do que você dá conta, né? Então, perceba, vai anotando, né? Tem gente que gosta de fazer diário e eu acho essa ação de escrever, quando a gente está vivendo a nossa jornada de despertar espiritual, maravilhosa, porque a escrita ajuda a gente a relembrar, né? Lá em 2018, quando eu comecei o meu despertar, até um pouco antes, mas em 2018 mesmo que eu comecei a mergulhar mais nesse despertar espiritual, eu lembro que eu escrevia. E hoje a gente está em 2025, tem vezes que eu pego esse caderno que eu falo, caracas, eu sentia isso já há muito tempo e não fazia ideia do que era, né? Então, essa energia de exaustão, essa energia de, cara, eu dormi as 8 horas de sono, eu pratico exercício físico, mas eu acordo assim com um cansaço extremo, começa a perceber, né, o que tá drenando mais a sua energia, o que drena menos, tá? Porque essas são brechas de que a espiritualidade está te mostrando, de que, ó, você tá pe- tendo que lidar com mais energia do que você dá conta. Então, fiquem atentos a isso também. Para quem está vivendo esse momento aí dessa exaustão, desse cansaço, gente, banho de limpeza energética é a melhor coisa. Faz um banho com arruda, faz um banho com alecrim do pescoço para baixo. Ai, Ari, como é que eu faço isso? Ferve 1 litro de água, coloca ali um punhadinho, né, um raminho. Deixa a água ferver primeiro, depois coloca, desliga, deixa esse punhado ali na imersão, tampa, uns 5, 10 minutos, né? Depois coa aquela água, espera a água dar aquela temperatura que você consiga jogar no seu corpo e depois o seu banho normal. Você joga do pescoço para baixo. Tem gente que gosta de água e sal grosso, sim, mas eu sempre falo para jogar água e sal grosso só no pé, tá, gente? Joga no pé, faz um escalda-pés. Isso é maravilhoso. Vamos lá para mais um sinal. Muita gente relata, gente, vontade de vomitar, tontura, mal-estar quando tá vivenciando alguma situação, ou quando encontra algumas pessoas, ou quando chega no trabalho, eu anotei aqui. Isso tudo são relatos, tá, gente? De ou clientes, os meus clientes, eu faço atendimentos individuais. E estou pensando em fazer atendimentos coletivos também, mas por enquanto eu estou trabalhando bastante nos atendimentos individuais, porque eu quero ser esse ponto de, de sustentação energética enquanto vocês vivem esse despertar espiritual. Por isso que eu tenho priorizado os meus atendimentos individuais, tá bom? Para quem está sentindo essas sensações físicas, né, de enjoo, de tontura. De novo, reconheçam o ambiente e tentem entender se isso é de vocês ou se é do coletivo ou se é de outras pessoas, né? Então, ai, Ari, como é que eu faço isso? É você se perguntar mesmo, é você perguntar, pedir direcionamento para a espiritualidade. Isso é meu ou isso é desse lugar? Ou isso é dessas pessoas, né? Eu tenho
uma cliente que ela sempre fala assim: eu sempre peço um sinal. E eu acho isso incrível. Peça um sinal e comece a entender o que que a espiritualidade está te trazendo. Isso é meu? Me mostra se isso é meu. E silêncio. Respira fundo, silêncio, porque a resposta vai chegar para você. Quando você se coloca como esse espaço aberto para essa expansão, a mediunidade vai dar um jeito de te fazer entender, para quem ainda não começou a ter essa clareza, tá? Oscilações emocionais sem explicação, essas sensações físicas, são sinais de que o seu corpo é um canal. Então, reconheça os movimentos do seu corpo. Eu sempre gosto de trazer essa questão do como é que o seu corpo está sentindo em relação a isso? Né? Eu atendo muitas pessoas que falam assim: ah, eu preciso tomar uma decisão, mas eu estou muito perdida. E aí eu falo: quando você pensa nessa decisão que você quer tomar, como é que seu corpo reage? Seu corpo está contraindo, ou ele está expandindo. A gente subestima demais o poder de captação, de mediação energética que a gente possui. Né? Então, se reconheçam, reconheçam o que que o corpo de vocês está mostrando para vocês, porque essa é uma forma que a espiritualidade encontra de direcionar a gente para os caminhos de menor resistência, para os caminhos que estão mais alinhados com a nossa alma, tá bom? É, Tá. Eu não, eu sempre vou defender. Eu tô lendo uma pergunta aqui, tá, gente? Me mandaram ir para o centro trabalhar para desenvolver a minha mediunidade, mas eu não me sinto muito bem. Eu sempre vou defender a ideia de que você não pode se colocar em lugares que não são confortáveis para você. Acho que eu falei isso lá no início, né? Então, nem toda a mediunidade ela vai ser desenvolvida num centro espírita, num centro de umbanda, num centro né, num terreiro de candomblé. Nem toda a mediunidade vai ser trabalhada dessa forma, tá? O meu desenvolvimento espiritual foi muito trabalhado com uma guiança, né, da minha terapeuta, eu chamo ela da minha mestra espiritual, com o direcionamento dela. Isso lá atrás. E ela nunca me mandou ir para um terreiro, ou ir para um centro kardecista, ou ir para a igreja evangélica, ou ir para a igreja católica buscar explicações. Ela me ensinou a me conhecer, a me conhecer profundamente para eu saber reconhecer como a espiritualidade estava criando esse elo, né, para que eu desenvolvesse a minha mediunidade, para que eu desenvolvesse essa sensibilidade. A palavra mediunidade foi muito banalizada, né, no campo religioso. Então, eu gosto de trazer sempre a sensibilidade para as pessoas entenderem. É a mesma coisa, gente. Médium é aquele que faz essa mediação energética. Ele consegue captar o que está ali e comunicar, né? E entender o que é que aquilo está trazendo. Então, deixa eu só dar uma recapitulada. Obrigada. Vamos lá. Zumbido no ouvido é sinal, sim, de que a sua mediunidade está sendo aflorada. Calafrios repentinos também. Essa exaustão, esse cansaço, mesmo tendo descansado, mesmo passando em médico, entendendo que está tudo bem, sim, com o seu corpo físico. Né? Outra coisa também, eu esqueci de falar, intuição. Sabe quando você fala assim, ah, eu ouvi a minha intuição e deu super certo. Eu segui a minha intuição e deu super certo. Eu gosto de trazer que intuição nada mais é do que Deus e a espiritualidade se comunicando com você, para te direcionar para o caminho mais leve, para o caminho mais tranquilo para a sua alma, para o caminho mais alinhado com a sua alma, tá? Então, sempre que você tem essa intuição, entenda assim que é a espiritualidade te guiando, te direcionando é um senso de direção espiritual, né? E aí eu volto naquela perguntinha básica. Isso tá te expandindo ou tá te contraindo? Quando você fala assim, ai, não me veio uma intuição de não ir por aqui. Como é que seu corpo reage quando você se vê não indo por aquele caminho, indo pelo outro caminho? Ele tá contraindo ou ele tá expandindo, né? As oscilações emocionais, né? Muitas vezes a gente está sentindo.
O que que é oscilação emocional, gente? A gente tá feliz, do nada a gente fica com raiva, do nada a gente quer matar um, do nada a gente quer explodir um lugar, né? E às vezes você está captando a energia do coletivo. Você está captando é, a energia do que está acontecendo no campo coletivo mesmo, né? E aí você expande aquilo, tá? Então, limpeza energética, escreve para você entender o que que é seu, como é que você acordou, como é que você estava durante o dia, como é que esse sentimento surgiu, né? O que que você estava sentindo naquele momento? É muito exercício de presença, gente, de presença e de autoconhecimento, tá bom? Muita gente também me fala de essa aceleração, né? Essa pressão, essa coisa que dá assim, ai, tô com ansiedade, tô com ansiedade. E é mais um sinal de que existe esse distanciamento de quem você é, de verdade, né? Em essência. Tá havendo essa separação. E aí o seu corpo, ele manda um sinal de que, ó, a gente está se distanciando, tá? Ou é um sinal mesmo do seu corpo que aquele ambiente ali também não, aquele caminho ali tá te levando para um lugar que não é um lugar de menor resistência, que não é um lugar de dessa energia do amor divino, de abundância, tá? De prosperidade. E aí tem a galera dos sonhos também, né? Já li aqui nos comentários que tem muita gente que tem esses sonhos. Ai, ou eu sonho e acontece, ou eu tô tendo muito pesadelo, né? E eu falo que é nesse momento que a espiritualidade está se comunicando. Porque você deixa a sua mente racional, essa coisa do ego, né? Desse mundo 3D. Você está deixando isso descansar e aí você entra em contato com a espiritualidade mesmo, tá bom? É a forma que eles encontram de se comunicar com você. Então, para a galera dos sonhos, assim que vocês acordarem, anotem ou no celular de vocês, ou já deixa um bloquinho, né, para anotar ali. E vai verificando, vai tentando decodificar se existem padrões nesses sonhos, tá? E aí, para quem aqui tá me perguntando, mas aí eu fico com medo de contar o que é que eu faço. Pergunta para a espiritualidade. Eu devo contar isso? Me dá um sinal. Ou eu devo passar isso para frente? E aí sente o seu corpo, ele está expandindo, ele está contraindo, né? Acontece muito comigo de eu conhecer alguém e saber que vai acontecer alguma coisa específica com aquela pessoa. E aí eu pergunto para os meus mentores, né, para os meus guias, e essa informação fica comigo ou eu dou um jeito de passar essa informação? E aí eu sinto se isso tem que ser passado ou se isso deve ser guardado, né? E vou falar para vocês que guardei a maioria deles, mais do que a maioria deles, tá bom? Então, para quem está vivendo, para quem está sentindo tudo isso, eu tenho um recado muito importante. O fato da sua conexão com a espiritualidade estar se abrindo, estar expandindo, né, de você estar em contato com novas sensações. Para mim, isso é maravilhoso, tá, gente? Isso não significa, gente, que vocês precisam largar tudo para virar terapeuta, para virar profissionais, né, da espiritualidade, servidores da luz, como eu gosto de chamar. Porque somos todos servidores da luz, né? Eu vejo muita gente falando assim, ah, então eu vou ter que fazer uma transição de carreira, que eu preciso ajudar as pessoas. E a gente precisa de pessoas que ajudem outras pessoas em todas as áreas, de todas as profissões, em todos os lugares, né? É, Então não criem essa ideia de que, ah, não, preciso largar tudo e preciso virar terapeuta. Não, muita gente vai precisar, muita gente não, tá bom? Essa conexão, essa expansão da sua alma, ela só significa que a espiritualidade está pedindo mais espaço para você entender que nós somos um com o todo, né? E que essa conexão nos serve.
para a gente viver da melhor forma aqui nesse plano. E quando a gente traz isso para a nossa vida, independente da nossa profissão, a gente serve da melhor forma, tá? Tanto para viver os nossos sonhos, tanto para viver as nossas missões, quanto para ajudar as pessoas, quanto para apaziguar a vida de outra pessoa, quanto para trazer clareza, para trazer um direcionamento para a vida de outras pessoas. Então, não achem. É, eu achava que eu tinha que largar tudo e virar terapeuta mesmo. Não, não precisa, tá bom? Essa conexão com a espiritualidade é sobre viver a sua profissão, os seus relacionamentos familiares, a sua maternidade, a sua paternidade com mais conexão espiritual, com menos medo, mais longe do ego, tá? Mais perto da sua fé, mais perto dessa confiança naquilo que os olhos não podem ver, mais perto daquilo que está guiando a gente, que está direcionando a gente de de uma forma mais leve, sem medo de lidar com isso, tá bom? Eu prometi para vocês que a aula ia ser curtinha. Espero ter trazido uma pontinha de clareza para vocês e quero deixar aqui o meu convite, né, para vocês conhecerem a minha sessão, o meu atendimento individual, que ele foi criado exatamente para vocês que estão despertando, que querem aprender a confiar mais na intuição de vocês, querem confiar mais e se sentir mais seguro na espiritualidade de vocês e viver isso de forma prática no dia a dia de vocês, sem mistério, sem medo, sem insegurança. Sem a preocupação de, meu Deus, vão pensar que eu estou louco, vão pensar que eu estou louca porque vocês não estão, tá? E se vocês querem entender mais sobre isso, se vocês querem sentir mais essa conexão com a espiritualidade, eu peço que vocês me chamem, né, nas minhas redes sociais, no link da minha bio, tanto do TikTok quanto do Instagram, tem as informações de atendimento individual, tá, dos meus canais de contato. Tem a minha comunidade também, é gratuita. Eu deixo todos os avisos lá, conto as novidades, falo para vocês quando é que vai ter aula, entrego um formulário para vocês para tirarem dúvidas. Eu estou sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês e vai ser um prazer caminhar junto com você na sua jornada despertar espiritual, tá bom? Fiquem com Deus. E a gente se vê nas próximas aulas, nas nossas lives, nos nossos encontros. Ok? Beijo, beijo. Fiquem com Deus.